justamente a produção, estimulação na produção de insulina, tá vendo? Todas as canetas que a gente pegar, todos os princípios ativos que a gente começar a falar, a buscar, esses princípios ativos, eles têm por propriedade, estimular a produção de insulina e diminuir a produção de glicemia. Tá vendo? Então, e além de tudo, né, te causar saciedade, a sensação de saciedade. Ou seja, quando você pega qualquer substância que vai oferecer para você aumento na produção de insulina, ele vai fazer com que o seu pâncreas trabalhe mais do que ele deveria. Quando o seu pâncreas trabalha mais do que ele deveria, é como se fosse um processo de estresse e saturação, né? Tudo que você estressa mais e satura mais, você também danifica mais rápido. Ou seja, né? Se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão ver que tem muitos casos de pessoas que estão tendo problema direto com pancreatite. E o laboratório até se resguarda, falando que esses números são muito pequenos, que são pessoas que já têm predisposição, né? Claro que isso aí é uma defesa e a gente entende também, só que a gente sabe que tem pessoas que têm realmente os órgãos um pouco mais resistentes do que outros, né? E essas pessoas que têm alguma dificuldade no trabalho pancreático, com certeza, se fizer o uso, né, de um estimulador, vamos dizer assim, não vou dizer da caneta, não, porque eu não quero entrar em questões políticas e comerciais. Mas quando a pessoa entra aí com o uso de uma medicação ou de um produto que faz a estimulação desse órgão, com certeza, com o tempo, esse órgão ou vai ganhar força ou ele vai ser prejudicado. Isso depende muito da estimulação que esse órgão recebe. É a mesma coisa que se você for a uma academia, né, e começar a malhar um braço, só um braço. Vai passar um tempo, esse braço vai estar grosso e malhado e o outro braço vai estar fino, né? Esse braço vai estar funcional do mesmo jeito e esse também. Só que o estresse que esse braço recebeu é muito maior do que o outro. Então, a tendência de você ter um problema nesse braço, por mais forte que ele tenha ficado, né, engrossado ali as fibras musculares que elas foram estimuladas, entendeu? A possibilidade de você ter um problema nele é maior do que no outro porque houve um estímulo maior do que deveria. Apesar de ser compensatório, mas houve um estímulo que não deveria ser utilizado daquela forma, né? Então, quando você diminui a produção de glicemia também pelo seu corpo, lá pela gliconeogênese, o seu corpo também passa a ter uma diminuição no trabalho hepático. Então, o seu fígado, que tem ali um, um trabalho, né? Que ele sabe que ele tem que fazer aquele tipo de transformação. E ele para de fazer essa transformação, com o tempo, a produção de glicemia pelo corpo, ela se torna muito diminuída. Então, você vai ter problemas e danos à saúde da mesma forma que você teria se você estimulasse esse órgão de forma diferente. Então, assim, a gente vê muito, né, o problema da pancreatite, tá? Para quem faz o uso das canetas, está aparecendo muito, né? Vira e mexe, aparece uma coisa diferente, mas claro que a laboratório, a mídia, né? Eles têm todo aí um aparato para poder não deixar com que isso chegue aos ouvidos, né, dos consumidores, mas sim, tem que ser usado com responsabilidade, com consciência, tá? É, as canetas são boas para quem são diabéticos, para quem não é diabético, não é aconselhável, apesar de muitos médicos estarem trabalhando com isso, e eu acredito que eles estão trabalhando com isso mais por uma questão política mesmo, né? Então, muitas vezes não é pelo bem-estar do paciente. Não vejo muito por esse lado, não. Eu vejo mais pelo lado mesmo de que existe uma vantagem para essa caneta ser vendida e o resultado é rápido, sim, é um resultado muito rápido, não um resultado demorado, mas que acredito que num espaço médio de tempo
as consequências vêm aparecendo, tá? A principal consequência foi aquele emagrecimento rápido, né, com alguns problemas de saúde. Agora começou a se falar da pancreatite, e acredito que num pequeno espaço de tempo vai começar a aparecer as pessoas com problemas seríssimos de diabetes, tipo 1 principalmente, né? Pelo fato desse estímulo da produção de insulina pelo pâncreas ser comprometida, né, pelo excesso que foi estimulado por essas fórmulas milagrosas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Meninas? Eu sei que esse assunto muitas vezes traz aí um pouco traz um pouco de curiosidade, né? Porque muita gente faz uso da caneta, ou conhece quem fez. Não, tá Não, professor, tranquilo? tá tranquilo. Então tá bom. Gravação parou, salvando a gravação foi iniciada, ok. Tudo certo, então tá bom. Passo longe das canetas. Essas canetas são assim, é igual eu falo, para quem tem necessidade, sabe, é um produto muito bom. Então, assim, a gente, né, fala com as pessoas, tem responsabilidade na hora de fazer o uso, porque, né, em contrapartida, pode ser algo aí que pode trazer danos muito grandes às pessoas, né? É, esse assunto aqui, a gente vai abordar ele aqui um pouquinho também. Ele não está muito dentro do diabetes, não, tá? Mas assim, a gente vê que são pessoas também que têm uma certa modinha aí acontecendo e a gente não pode deixar de falar, tá? É o medicamento Rocutan, né? Que é um medicamento conhecido para o tratamento de acne, tem base a isotretinoína, é um composto sintético semelhante à vitamina A. A vitamina A, ela é responsável pela regeneração da pele, tá? E ao mesmo tempo que a vitamina A tem responsabilidade com a regeneração da pele, a vitamina A também, em seu excesso, pode trazer danos à pele. Só que o Roacutan foi desenvolvido aí para poder destruir, né, algumas inflamações chamadas de acnes, que tinham aí a característica, né, de deformar o rosto das pessoas. Então, sua função é reduzir as glândulas sebáceas para inibir a produção de sebo, que favorece as inflamações da pele. A isotretinoína inibe a proliferação dos sebócitos e parece regularizar os processos de diferenciação celular. O sebo é o principal substrato do crescimento de Propionibacterium acne. Então tá. O Roacutan, ele desidrata demais a pele, fazendo com que a pele fique muito seca e quebradiça, né? Então, pessoas que fazem o uso do Roacutan têm uma necessidade muito grande de hidratação da pele, hidratação dos lábios, né? Os lábios costumam ficar muito ressecados e quebradiços, né? Por falta de essa desidratação que ele causa, tá? Então, uma das reações adversas dele é justamente esse ressecamento. Então, você pode pegar aí pessoas aí com problemas de ressecamento de pele, com descamação nos pés, tá? E isso pode ser um problema relacionado a tratamentos de pele. E o Roacutan é um desses tratamentos. Então tem gente que vai fazer um tratamento e ele acaba desfavorecendo, né, a sua cutis ali, a sua pele, devido a uma questão estética ou uma questão de uma saúde maior, escolhendo aí, né, optando por um tratamento que pode trazer um dano maior. Então é muito normal a gente pegar pacientes aí com problemas realmente na pele, com problemas aí exagerados, né? E ser relacionados diretamente ao Roacutan. Vamos lá, Stefania fez uma pergunta. Pessoas.
Tá, vamos lá. O, a Stefania, né, que perguntou. Pessoas que possuem herpes, a possibilidade de obter diabetes é uma pergunta? Pois a medicação. Ah, tá. Então vamos lá. Pois a medicação, em muitas dosagens altas, a maioria tende a piorar, que eu tenho observado. Então vamos lá, Stefânia. A herpes, ela é um vírus, tá? Então, esse vírus, o vírus da herpes, ele acomete normalmente a pele. A medicação, realmente, o tratamento, ele é um tratamento muito delicado, dependendo do tipo de herpes. A gente tem aí uma alta dosagem de medicamentos, né? O vanciclovir, penciclovir, aciclovir, tanto comprimido quanto pomada, né? Tem que ser usado em altas doses, sim. O que que acontece? O que que é a herpes? Vamos lá. Estudos realizados falam que a herpes, ela é um acometimento por vírus que ela tem aí acometido por volta aí da maioria da população. Então, a maioria da população tem o vírus da herpes, mas não desenvolve. Por que que não desenvolve? Normalmente, o vírus da herpes, ele é oportunista. Então, a gente muitas vezes tem o vírus da herpes aí, a gente é portador, né? E pelo sistema imunológico da gente ter um trabalho perfeito, né? Um bom sistema imunológico, normalmente ele não desenvolve, ele não aparece, tá? E quando você fica imunocomprometido, normalmente, a pessoa muitas vezes tem aí um estresse muito elevado, né? Ansiedade, depressão, problemas de saúde muito grave. Isso aí pode ocasionar o aparecimento do vírus da herpes, o aparecimento do, na verdade, aí, o desenvolvimento. E quando você está com a imunidade muito baixa, né, isso pode favorecer também que você tenha e adquira, por exemplo, essa resistência à insulina. Então, não quer dizer que o tratamento da herpes pode levar ao diabetes. Isso não, a gente não pode fazer essa associação, tá? Dizer assim, afirmar, bater com o martelo, falar, olha, quem faz o tratamento de herpes tem uma possibilidade muito grande de obter. Não, 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 isso não é uma verdade, tá bom? O que pode acontecer é que pessoas imunocomprometidas, né, que são pessoas que estão aí com uma deficiência imunológica muito grande, pode ter um problema metabólico em cima disso, e tendo um problema metabólico, pode sim vir desenvolver o diabetes, né? Mas não quer dizer que, porque eu faço um tratamento, por exemplo, são os tratamentos mais severos, tá? Só tem gente adulta aqui, então não tem problema de eu falar dessa forma. Mas o herpes genital, vamos colocar assim, a DST. A DST genital, né? A herpes adquirido aí, e o tratamento dele é um tratamento muito severo mesmo. Então, assim, e é algo que você tem que usar medicações antivirais por muito tempo. E se torna recorrente a manifestação desse acometimento pelo paciente. De forma que você toma muitos antivirais, você fica muito tempo tomando antiviral, né? E isso traz isso traz um prejuízo emocional muito grande. Porque a pessoa que está acometida, por exemplo, com uma herpes genital, ela fica emocionalmente instável e abalada. Esse, esse, esse esse desmoronamento emocional, normalmente, ele pode sim trazer um prejuízo de forma que a pessoa venha ter uma síndrome metabólica, que ela venha ter sim aí um prejuízo, né, no seu metabolismo, de forma que ela venha desenvolver o diabetes, tá? Mas isso não é uma condição direta de quem tem o problema. Eu só fiz uma citação, né? Essa citação que eu fiz da herpes genital é um caso mais severo, e sendo um caso mais severo, ele pode estar relacionado, ele pode relacionar, ele pode sim não estar diretamente ligado, mas ocasionar aí um prejuízo emocional de forma que a pessoa tenha
uma descompensação metabólica, que a pessoa venha ter aí um problema, né, de metabolismo, e isso venha fazer com que a pessoa tenha um prejuízo direto e desenvolver, sim, o diabetes tipo 2, a partir dessa situação, né? Até mesmo porque ela vai ficar com o fígado muito comprometido, né? São muitos medicamentos, vai ficar com o fígado muito comprometido. E o metabolismo ocorrendo no fígado, né? O fígado sendo o órgão principal do metabolismo, pode, ocasionar uma situação, mas não é via de regra, tá? A gente não pode colocar isso como via de regra. É uma pergunta ótima, tá? Eu gosto de todas as perguntas porque a pergunta faz com que você tire aí a sua dúvida e a dúvida de muitos colegas, né? Então, assim, não tenham por preocupação um paciente que está tratando uma herpes, né? Ele ter aí, por exemplo, uma certeza de que ele vai desenvolver um outro problema por causa disso. Não. Por causa do medicamento, né? Até por causa do medicamento, ele pode sim ter aí um problema indireto, mas não que seja direto. E, Stefânia, mas isso é muito normal, viu? Respondendo sua pergunta aqui, a sua colocação aqui embaixo. É, hoje a gente vive num mundo praticamente de diagnósticos, né? Hoje em dia existe mais diagnósticos do que problema solucionado. E isso faz com que as pessoas realmente tenham aí uma diminuição no seu sistema emocional, né, no seu sistema imunológico, né, devido a problemas de saúde, problemas de família, problemas sociais, ideologias, né? Isso aí faz com que a pessoa encontre alguns conflitos e o sistema imunológico dela vai lá embaixo. E quando o sistema imunológico vai lá embaixo, um vírus que ele é oportunista, numa situação simples, ele pode acometer sim o paciente e como está imunocomprometido, né? Muitas vezes por uma depressão, uma ansiedade severa, é normal acontecer pacientes com o vírus da herpes, sim, né? A herpes zoster agora em pacientes mais velhos, né? Tem até a vacinação para herpes zoster. Então é muito comum hoje em dia as pessoas estarem aí acometidas com a herpes devido ao fato mesmo de não terem muito recurso, né? De uma sociedade diferente, uma evolução de vida diferente, né? Hoje em dia existe muito embate. Então, assim, a gente vê, não entrando em méritos e nem em ideologia política, porque não faço nem questão de abordar nenhum tipo de assunto, mas a gente vê hoje uma nação dividida em duas ideologias, que se defendem, né, e se atacam. E isso faz com que as pessoas estejam mais imunodeprimidas por causa dessas situações que a gente vê que pegou assim, tá muito característico, né? Então a gente vê pessoas aí fragilizadas com situações sociais e políticas, familiares, né? De várias naturezas, é claro. Eu só coloquei essa porque é uma das que abatem muitas pessoas. A gente vê muitos embates e pessoas aborrecidas por causa dos embates. E esses aborrecimentos aí muitas vezes trazem uma imunodeficiência. E a imunodeficiência é o lugar certo que o vírus se aproveita para poder atacar o portador, né? A pessoa já sendo portadora do vírus, ela vai ser atacada aí com muita facilidade. Consegui te responder, Stefania? Acredito que sim. Então vamos lá. Ok. Então falei do Roacutan, né? É, a isotretinoína tem apresentado vários efeitos adversos, como alterações mucocutâneas, né? Efeitos tóxicos sistêmicos, os quais mais comuns, né? A quelite, ressecamento da pele do corpo, aquilo que eu falei lá atrás, ó. Ressecamento da pele, né? Faz com que você tenha aí alguns danos, né? O aumento do colesterol, né? O triglicerídeos, enzimas
enzimas hepáticas, você tem alteração das enzimas hepáticas, com certeza você vai ter problemas na superfície da pele. Então a sua superfície vai ficar comprometida porque você está sob o uso do medicamento. E o uso do medicamento ele tem os efeitos hepatotóxicos dele também, né? Esses efeitos hepatotóxicos, eles estão aí, como diz, né? Para quem está usando medicamentos que são mais agressivos, né? São inevitáveis. E um fígado comprometido, com certeza é uma pele comprometida. Isso aí não tem como a gente agir de forma diferente, tá? A sua pele vai ficar comprometida se o seu fígado está comprometido. Pacientes bariátricos, tá? Isso aqui é muito sério, né? A gente estava falando lá das canetas e junto com as canetas vem o paciente bariátrico, tá? Risco da cirurgia bariátrica. Tá? Nós temos aqui 4 problemas envolvidos no paciente bariátrico: problemas nutricionais, obstrução intestinal, infecções intraabdominais e síndrome de Dumping. A síndrome de Dumping ocorre naturalmente após as cirurgias gastrointestinais, principalmente a cirurgia bariátrica, em que o alimento passa direto para o intestino, não permanecendo por muito tempo no estômago. Tá? Dessa maneira, o intestino é exposto rapidamente a nutrientes, levando ao aparecimento de diversos sintomas. O paciente bariátrico, normalmente, quando ele vai fazer algum tratamento, o que que acontece com o paciente bariátrico? A gente não coloca ele na classe dos diabéticos, mas ele é tão importante quanto, tá? Porque a pessoa, quando faz a bariátrica, ela faz a redução do estômago, seja por balão, seja por anel, seja por tenha grampeado aquele lado, né? O laqueadura no estômago, você diminui o espaço na qual esse ambiente ali tinha para poder fazer uma absorção. Então, uma pessoa obesa, ela tem um estômago muito grande. Quando você tem um estômago muito grande, o alimento ele para mais ali dentro. Então, a sua estrutura física, ela se adapta, tá, àquele volume de tecido que vai fazer a absorção. Quando você não tem mais aquele volume de tecido, o que que acontece com a alimentação que você come? Normalmente, qualquer quantidade pequena de alimentação, ela já é suficiente para poder te causar uma sensação de mal-estar. Por quê? Porque você não tem mais quantidade de tecido suficiente para absorção de nutrientes, proteínas, de substâncias que são importantes para o seu corpo. Então, esses nutrientes, eles descem direto para o intestino, né? E o que que acontece? No intestino, ali não é o local que é certo para absorção de todos os tipos de situação, né? Para todas as substâncias. Então você fica ali meio que à mercê. Algumas vitaminas, algumas proteínas, minerais, né? Polivitaminas, na qual você faz a utilização, que deveria ser extraído dos alimentos, passa a não ser mais pelo tempo que ele deveria ter ficado no estômago, tá? Então, no intestino, né, é, é, essa exposição que ele tem, o que que acontece? Você não absorve a quantidade necessária, você começa a perder nutrientes, vitaminas e minerais, de forma que a sua pele fica toda comprometida. Tá? Você perde a elasticidade da pele, você fica com ressecamento, você passa a ter desidratação do tecido epitelial, tá? Por uma falta aí de regulação dos seus nutrientes. O seu corpo ele precisa de absorver, por exemplo, se você tem aí 120 quilos, né? 1,70 m. Então, o seu corpo ele aprendeu a absorver e ele precisa de uma quantidade necessária de nutrientes, de proteína, de vitaminas, de minerais, suficiente para esse peso.
quando você retira parte do seu estômago, tá? E para de fazer essa alimentação, o seu corpo começa a utilizar o que você tem reservado no tecido adiposo, nos músculos, né? Nas reservas naturais do seu corpo. Só que quando você emagrece, você ainda precisa de uma certa quantidade. E o seu corpo ele perde essa capacidade. Então, pessoas bariátricas normalmente são pessoas que vão ter a vida inteira aí uma necessidade de reposição, tá? De reposição de vitamina, de reposição de minerais, reposição exógena, tá, gente? Não é endógena, é exógena. Porque toda alimentação que você faz, essa capacidade de absorção, você perde ela praticamente toda. Então, você tem que ficar suplementando, né? Exogenamente falando, suplementando vitamina B12, ferro, alguns minerais, algumas vitaminas, né? Porque você perde a capacidade de absorção, tá? E isso vai fazer com que o seu fígado trabalhe diferente, com que os seus rins trabalhem diferente e que a sua pele vai acabar sentindo essa necessidade, essa mudança de metabolismo. Então, isso aí muitas vezes reflete nos pés, tá? E você vai ter aí pele mais ressecada, um pé uma pele mais, como se fosse emborrachada, né? Aquela pele mais grossa, mais dura. Muitas vezes não é nenhuma queratose, entendeu? É só um espessamento da pele labra mesmo, pelo fato ali de falta de vitaminas e minerais. Então, ela vai perder a característica normal dela, tá? Então a gente tem que entender se isso aí realmente, né, qual que é a necessidade da gente fazer aí uma reposição com esse paciente, ou saber orientar esse paciente a essa suplementação, tá bom? Eu consegui adiantar, a gente conseguiu desenvolver. Normalmente a aula é um pouco mais demorada, porque assim surgem muitas perguntas, né? Como a turma era pequena, não surgiu tantas perguntas, o espaço que a gente abriu para perguntas mais cedo também não foram tantos. Então, assim, o conteúdo eu terminei aqui agora. Então, eu quero abrir um espaço para vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa, tá? Se querem tirar alguma dúvida, se querem abordar algum assunto, que nós temos aí até às 17 horas, seria o tempo para vocês, né? É 16 horas, 16h10 agora, então eu me coloco à disposição de vocês. Não, professor, para mim tranquilo. Tá? Meninas, qual que é a opinião de vocês? Querem perguntar? Então, Para eu mim vou. também está tranquilo, Tá, professor. eu vou fazer o Tá seguinte, ó. para mim também. Tá, é 16 horas, tá? Em termos de conteúdo, eu terminei aqui agora, tá bom? Então, assim, eu vou ficando na sala aqui. Se alguém quiser sair, pode ficar à vontade, tá? Sinta-se à vontade. E se alguém quiser ficar para a gente ir batendo um papo sobre sobre a aula, sobre alguma coisa, eu me coloco à disposição. Espero que eu tenha atendido, né, satisfatoriamente as dúvidas de vocês, né? Apesar de não haverem muitas perguntas, mas fico muito feliz com a evolução da aula e espero que tenham gostado. Foi ótima. Professor, foi sensacional, viu? Pena que eu não Obrigado. consegui assistir no período da manhã. Eu estou no interior aqui, é tão interior que não pega internet. Eu não sei como é que pegou agora É. de tarde. Ô, ô, Mas foi sensacional o que eu assisti. tá, Samantha, Muito bom. essa aula foi gravada, tá? Ela tá gravada e ela vai ser disponibilizada Sim. para vocês assistirem ela depois também. Então, assim, o material também foi enviado, né, para vocês. Então, assim, na hora que tiverem um tempinho, né, uma meia hora, um tempinho assim hábil, abre a aula, pega o material, tá? Eu vou deixar meu telefone aqui. Assim, eu trabalho numa drogaria, então nem sempre eu tenho todo o tempo necessário para poder atender. Mas alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem me perguntar, vocês podem me chamar, tá?
Tá, esse número que eu mandei aí é meu número, tá? É um número pessoal, ele tem o WhatsApp. E, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, ficou uma coisinha aqui, eu não quis te perguntar na hora da aula, não. Você pode me responder, vocês podem me chamar nesse número, não tem problema. Igual eu falei. Como é um número comercial do meu trabalho, né? Talvez nem sempre eu consiga assim responder na mesma hora, com a mesma velocidade, mas assim pode ter um pouquinho de paciência que eu vou estar chamando lá. E eu só peço a vocês o seguinte: se for algum aluno, né, alguma de vocês que me chamarem, coloca lá. Eu sou aluno da aula de pós-graduação, né? Tivemos aula no dia 16. Tive uma dúvida aqui, gostaria que o senhor me explicasse. Ou mesmo que não seja, tá, gente? Se tiver alguma coisa que eu puder ajudar vocês em sentido de podologia também, né? Acredito que muitas de vocês aí já são muito profissionais, mas pode ter alguma coisa que a gente pode estar podendo ajudar vocês. E eu me coloco à disposição. Isso mesmo, professor, a gente sempre tem o que aprender. Parece assim que todo dia é uma coisa nova, né? A Sim, sim. podologia me conquistou por isso, exatamente por isso. E cada pessoa é individual. É. Individual que eu digo no sentido de que cada problema é um problema, é só específico daquela pessoa. Raramente a gente consegue é, replicar aquilo para outra pessoa, pelo menos no meu caso, né? E eu acho isso interessantíssimo. Ô, Samantha, eu costumo dizer, eu tenho um sobrinho que ele é médico, né? E eu brinco, eu converso muito com ele, eu como farmacêutico, né? A gente troca muita experiência. E hoje, como podólogo também, né? Eu também sou podólogo, formado pela São Camilo. E eu costumo dizer para ele o seguinte: fala, olha, cara, eu nunca quis fazer medicina, apesar de ter feito farmácia, né? Feito farmacologia. E eu falo com ele, falo assim, apesar de não ter feito medicina, eu nunca quis fazer medicina, porque medicina é uma área que você nunca mais para de estudar. E a podologia, ela está se tornando uma área igual à medicina. Todos os dias a gente aprende uma Verdade. coisa diferente. Todos os dias aparece um problema diferente, é uma solução diferente, é um procedimento diferente, e a gente tem que estar sempre atualizando, a gente tem que estar sempre aí buscando informação, buscando conhecimento, né, para poder estar sempre atualizado, porque o mercado ele vai aparecendo, hoje é diabetes, amanhã aparece outra coisa, depois vai aparecer outro problema, e a gente tem que estar sempre ali alinhado com todas as coisas. Verdade, concordo plenamente. É bem complexo, né? Mas é gratificante demais trabalhar Sim. com podologia. Nossa, você atende uma pessoa, ela sai rindo do seu consultório, é a coisa melhor que tem na vida da gente. Você saber que você fez Não tem preço, algo, verdade. saber que você fez algo pro bem de alguém, né? Por exemplo, Verdade. um profissional tem gente lá, o cara é um pedreiro, ele constrói uma casa, ou seja, ele edifica ali um lugar onde vai ser feito um lar. Entendeu? Ele é tão importante quanto um gari que limpa sua porta e não deixa sua porta suja. Então, assim, eu vejo que as profissões, né, o profissional, ele tem uma importância que ela não pode ser desmerecida nem desvalorizada. O profissional, ele tem que ser valorizado, não tem jeito, independente da profissão que ele ocupa. Verdade, professor. Nayara, Oi, professor. alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Tô até aqui revisando a apostila para ver se tem alguma coisa, mas até então tá tranquilo. Pode olhar, nós estamos aqui. Vanessa, Joyce. Angélica, que bom que vocês gostaram, fico feliz, fico bastante satisfeito. Eu tenho vezes que a turma tem 40, 50 alunos, nossa, aí
Eu tiro mais ou menos 1 hora no final da aula só para responder pergunta. Aí a gente esclarece muita coisa, é muito bom. Deve ser porque é a primeira aula, mas nas próximas deve ter mais gente. É, não, mas a Max até me falou, até perguntei, porque no início tinha poucas pessoas, né? Aí ela falou que o fato de ser, acho que é véspera de feriado, né? Talvez muita gente viajou e por isso que eles fizeram gravaram a aula, né? Para poder as pessoas que tiveram algum tipo de dificuldade para poder assistir a aula no dia de hoje, para estar acompanhando em outros dias. Eu tive uma dificuldade para entrar na parte da manhã, porque eu tava esperando um link no grupo, mas nada de link, e aí eu tô assim, gente, como é que eu vou fazer para entrar? Aí depois eu vi que tinha que mandar o nome ou o e-mail. Eu tô assim, deve chegar alguma coisa no e-mail, mas não, era na plataforma mesmo da escola. Não, de manhã também encontrei um pouquinho de problema. Eu sempre uso essa plataforma, né, para dar aula. Mas hoje, na hora que eu fui logar, ela tava me dando um pouquinho de dificuldade. Mas até que foi rápido. O rapaz do TI lá me deu o suporte aqui e a gente conseguiu resolver bem rápido. Tá. Meu gato. Professor, uma coisa aqui. Sim, A gente estava falando mais cedo de trombose. vamos lá. No caso, a flebite, ela entraria no mesmo quesito que você tinha mencionado antes ou não? Não, a flebite é uma infecção, é diferente, tá? A febrite, ela entra aí no processo inflamatório, porque a trombose, ela não é uma inflamação. A trombose, ela é simplesmente o acúmulo de trombo, né? Então, a trombose, Que é quando a mais pessoa profundo, no caso, né? é a A febrite, flebite seria mais superficial, no caso. não, mas Ou não? ela é uma inflamação. A trombose não é uma inflamação. A trombose, ela é quando, por exemplo, você perde ali a plasmina, né? O que é o que faz a destruição do trombo, que ela é Sim. uma substância. Quando essa plasmina ela não age na, na- no trombo, porque o trombo é o seguinte: imagina você você lavando arroz numa vasilha. Sim. Então, se você vai jogando água, esse arroz vai indo embora. Concorda comigo? Mas se Aham. você coloca a mão, esse arroz para de sair. Quando você tira a mão, esse arroz continua indo embora. Então, Uhum. a trombose, para te explicar de uma forma assim, mais literal, quando você impede a Uma passagem, obstrução mesmo, né? exatamente, e você tem os esfíncter, que As válvulas são internas da veia. exatamente, são válvulas ali que elas abrem e se fecham para ela não deixar o sangue ter o refluxo, ele voltar para a parte a parte de baixo, inferior. Então, quando esses esfíncteres se abrem, o sangue passa e vai embora, normal. Ele se fecha para o sangue não retornar. Aí vem um novo sangue, empurra aquele e vai embora. É assim o processo. Uhum. Quando ele se para aqui, a plasmina está agindo de forma que as plaquetas, né, junto com as hemácias, com que elas não fiquem grudadas, justapostas, aderidas umas às outras. Então, aí, se acontece a trombose, acontece o entupimento das veias, tá? Esse entupimento das veias, ele não ocasiona, por exemplo, o, ele não ocasiona, por exemplo, uma inflamação. A minha câmera parou de funcionar, mas eu vou falando com você aqui Tá. e vou tentar fazer ela voltar aqui. Então, ela não causa, por exemplo, uma inflamação, né? Diferente, diferente da febrite. A febrite é uma inflamação. Então, ela geralmente é uma inflamação muito superficial, igual você falou. Ela está ali mais na superfície da pele, né? Então, ela pode ser causada por vários fatores aí. Várias coisas podem levar a esse tipo
de situação, inclusive uma infecção. Sim. Então, voltou. Muita febrite, muitas vezes, ela ocasiona aí uma erisipela, ela pode levar a um processo infeccioso e inflamatório, tá? Uhum. Já a trombose, ela não tem essa característica de inflamação, ela não te traz esse problema. Ela só vai causar um entupimento. O entupimento Obstrução pode mesmo, né? sim, ele pode sim te trazer até um problema diferente, mas ele não vai te trazer, por exemplo, uma inflamação igual a febrite. Entendi. Obrigada. De nada, bem. A pessoa tinha saído, voltou de novo. Vamos conversar, gente. Professora, me dei conta de uma coisa. Sim? São quatro materiais que o senhor disponibilizou, porque eu só recebi três. Não, são três materiais. Ah, tá. Então tá tudo Tá, certo. só para a gente ver aqui, é Joyce, né? Isso. Aqui, são esses três materiais aqui. Esse aqui é meu WhatsApp. É Tá. porque quando eu compartilhei, ele já estava aberto aqui ele já estava bem, não teve como eu tirar ele. Mas são essas três aulas. É a aula de farmacologia, né, que é a farmacologia aplicada, é a aula de medicamentos, né, que são os medicamentos utilizados no tratamento ao diabetes e as suas ações, reações, indicações, contraindicações e os seus, né, que eu fui assim, até sucinto para explicar a reação adversa, né? E a aula de diabetes propriamente dita, que é a explicação ali do diabetes 2, o diabetes 1, o diabetes gestacional. Mas são só essas três aulas. Então tá. Obrigada, querida. De nada, querida. Érica Tibúrcio. Samanta entrou de novo. Angélica. Bom, meninas, vejo que talvez não tenha, né, mais nenhuma dúvida, né? Então a gente encerra a aula por aqui, tá? Agradeço todas vocês, fiquem à vontade. é, e se precisarem, pode me chamar lá naquele número que eu passei para vocês lá no chat. Ok? Tá ok, professor. Vou fechar minha câmera um pouquinho aqui, mas vocês podem me chamar, tá? Eu tô por aqui ainda.
Professor, eu vou sair, viu? Que eu vou voltar de viagem agora. E aí eu vou sair da aula, tá bom? Mas foi um prazer.